A Petrobras vem apresentando números muito fortes, impulsionados justamente pela alta do preço do barril do petróleo, o que impulsionou os resultados da empresa em geração de caixa e EBITDA. Além disso, ao todo a Petrobras vai pagar 48,5 bilhões de dividendos para os seus acionistas. O governo é o acionista controlador da estatal, então com a União Federal contendo em torno de 28,7% das ações da empresa. E a empresa chegou a impressionante número de 40% de dividend yield nos últimos meses. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que chegou a hora de investir na Petrobras? A gente vai analisar os números e todo o resultado da empresa nesse vídeo. A Petrobras foi contra o governo e decidiu aumentar novamente o preço dos combustíveis. A justificativa do aumento do preço foi justamente a disparidade com o internacional. O que significa isso? A gente tinha um deságio muito grande no preço do diesel, cerca de 18% abaixo do que o nível internacional vende. E para o investidor cabe a preocupação e fica muito a pergunta: será que esse aumento de preços é bom ou ruim para a Petrobras? Como você já deve saber, a empresa Petrobras é uma empresa de capital aberto, mas o maior acionista dela é o governo, é a União. Então, em ano de eleições, pode acontecer uma interferência política na empresa. E é por isso que eu aconselho vocês a ficar até o final do vídeo para entender o que está em jogo com a Petrobras antes de sair comprando ou vendendo a empresa. Até porque não é tão simples assim. Não é simplesmente olhar uma notícia que a gasolina, que o diesel subiu, que a gente vai sair comprando ou vendendo as ações. A gente tem que entender o contexto que a empresa está inserida, justamente para chegar na resposta se vale a pena ou não investir na empresa. A gente tem que entender também os pontos. Primeiro, olhando os pontos positivos da empresa. O primeiro deles é a questão que ela está tendo um ótimo ano operacional. Então, a operação dela está indo muito bem. Ela conta com uma produção muito elevada, os custos são muito competitivos, ela tem uma geração de caixa muito forte. Isso a Petrobras fala por si só, esse ano gerando 40% aí de dividendos. Outra coisa interessante também é que a companhia reduziu mais de 70 bilhões o custo da dívida dela, que era uma grande preocupação. Desde 2014 ela vem reduzindo esse custo de dívida. E na prática essa combinação dá muito certo. Uma dívida reduzindo com uma geração de caixa subindo, o que significa dividendos maiores para os acionistas. E para vocês entenderem a questão dos dividendos, pelo estatuto da empresa, a Petrobras deve distribuir 25%, o mínimo, 25% do lucro líquido da empresa em proventos para os acionistas. E em caso de endividamento bruto abaixo de 65 bilhões, a empresa poderá distribuir 60% da diferença entre fluxo de caixa operacional e os investimentos. E como a dívida da empresa chegou a 58 bi em 2021, a gente conseguiu aplicar essa fórmula nos proventos. E com o resultado da Petrobras, muitos já viram, ela distribuiu incríveis 40% de dividendo. Chegou a R$ 13,71 por ação. Mas agora a gente vai dar uma olhada nos múltiplos da Petrobras. Primeiro é importante a gente ver a variação da empresa num prazo de 5 anos, já que a gente pensa para o longo prazo. Então a gente vê como foi a variação da empresa. Mesmo passando aí por momentos de turbulência, a empresa foi como uma escadinha, então continuou subindo o valor da sua cota nos últimos 5 anos. Olhando também para os últimos 5 anos de receita líquida, a gente dá um adendo aí para 2021, que foi uma receita líquida muito boa da empresa, justamente por aumento do petróleo, teve a guerra da Ucrânia e a gente viu aí que teve esse dividendo absurdo no mês passado, justamente por isso. Mas agora vamos olhar aí para uns múltiplos que a gente vê bastante interessantes para estar analisando empresas desse setor. E atualmente a empresa está com EV/EBIT de 2,40 e um preço sobre valor patrimonial de 0,86. Significa, se a gente pegar todo o patrimônio da empresa e vender, hoje era para dar 1, e a gente está comprando com um desconto, então, comprando a 86% o patrimônio da empresa. E um PL, preço sobre lucro, de 2,49. E se a gente for olhar o PL de empresas do mesmo segmento, o PL da Petrobras está absurdamente mais baixo. Então, a gente for olhar da PetroRio, tá 9 vezes preço sobre lucro. Então, olhando esses múltiplos, não dá para negar que realmente a Petrobras está muito descontada. E o que eu tento trazer aqui para vocês é justamente a gente tomar uma decisão racional, olhando múltiplos, olhando a DRE da empresa, realmente olhando números da empresa. Então, claro, vale lembrar que isso daqui não é uma recomendação de compra. A gente basicamente está fazendo uma análise da nossa visão e realmente a gente vê que a Petrobras está muito descontada.
é uma empresa que não dá para negar, está descontada conforme os pares. No entanto, você que acompanha o canal Investidor Nômade sabe que a gente não olha só, pagou dividendo muito bom, é uma empresa boa de investir. Então a gente também olha os pontos negativos e é isso que a gente vai trazer agora para vocês. E um que muitos já sabem é que há muito tempo a empresa vem sofrendo interferências políticas, justamente porque a política de preços da empresa tem a ver com o mercado internacional, então a flutuação do petróleo internacional. Mas para você entender melhor, eu vou explicar como que funciona essa política de preços. A Petrobras usa o preço de paridade internacional para definir o preço que ela cobrará dos distribuidores. E ela considera os preços internacionais, considera os custos logísticos para trazer para o Brasil e também uma margem de segurança para a operação dela. E como o preço internacional é em dólar, essa moeda com essa flutuação influencia muito nos preços da Petrobras. Mas vale lembrar que essa política mudou depois do governo Michel Temer. Antes, no governo de Lula e Dilma Rousseff, ela segurava os preços, segurava essa oscilação para não repassar para os distribuidores. Em alguns casos, a empresa teve que até demonstrar prejuízo, justamente porque ela repassava por um preço inferior ao que ela tinha pago. E eu estou dizendo tudo isso para você entender que, independente de qualquer político, qualquer governo, sempre há uma tentação em mexer na política de preços da Petrobras. E ainda mais com o momento que a gente está vivendo agora, com o preço chegando na máxima histórica. A gente nunca tinha visto preços assim de gasolina. Mas nesse cenário, o investidor tem duas opções. A primeira opção é a opção de ficar reclamando sobre o preço da gasolina, que não vai mudar nada. E a segunda opção é a gente olhar que a gente não tem como mudar realmente. A gente não tem o que fazer para mudar o preço da gasolina. Então o que a gente tem que fazer é procurar formas de ganhar com essa alta. Mas e aí, pessoal? Vocês têm Petrobras na carteira? Deixem aí nos comentários. Deixem se vocês acham que tá barato ou tá caro. Realmente, os múltiplos para o investidor nômade aí tá bem atrativo. E eu espero que eu tenha conseguido clarear um pouco as ideias para vocês, trazer um conteúdo de qualidade. Se vocês gostaram realmente do vídeo, compartilhem, deixem o like, se inscrevam no canal. Ajudem aí o investidor nômade a crescer. A gente está batalhando bastante. Segunda, quarta e sexta-feira tem vídeo novo no canal às 19 horas. Mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.